Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal, né, Rafael Guarnier, mais um capítulo, né, de uma das epístolas mais poderosas da Bíblia, né, a primeira epístola aos Coríntios, e eu já quero te pedir para que você curta essa mensagem, compartilhe aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, e inscreva-se no canal caso você ainda não o tenha feito, amém? Abra sua Bíblia, primeira epístola, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Ah, esse capítulo aqui é um capítulo curto, de apenas 13 versículos, né, que vai tratar de três coisas aqui, basicamente, na realidade duas coisas, e é um capítulo que os religiosos não suportam, né? Era muito difícil, no tempo de Jesus, os fariseus, os religiosos, os chefes da lei, suportarem os ensinamentos de Jesus. E hoje continua sendo muito difícil para os religiosos alguns versículos da Bíblia, né? Continua sendo complicado para aqueles irmãos que preocupam-se muito com o cisco no olho do outro e esquece a trave, né, que está nos seus olhos. E eu sei que é dura essa palavra, e eu sei que também é difícil de aceitar. É por isso que nem todos podem suportar algumas coisas. E é por isso que eu não falo isso em qualquer lugar, mas como nós estamos fazendo um estudo aprofundado, bíblico, dessa epístola poderosa, eu não posso deixar de falar. Ok? Então, nesse capítulo 5, o apóstolo vai tratar do pecado na igreja, né? Ele vai tratar da perversidade dos irmãos, quanto ao irmão perverso aqui. Então, nós vimos até agora, nos capítulos 1 ao 4, ele tratando da divisão, que é um pecado, né? A origem da maioria dos problemas na igreja é a divisão. Mas aqui no capítulo 5 agora, né, e a partir do 6 ele vai tratar de outros assuntos também, mas nesse 5 especificamente, ele trata de fornicação. Ele vai tratar de fornicação, que é um pecado grosseiro, né? É um pecado grosseiro. E é um pecado relacionado também à concupiscência da carne, né? Aos desejos carnais que os homens dão vazão, né? A esse desejo carnal e não conseguem controlá-lo. Amém? Deixa eu beber uma aguinha aqui para aguentar, para a gente suportar. Então pega aí seu marca-texto, sua caneta e vamos lá. Capítulo 5, versículo 1. Presta muita atenção, irmão. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Primeira coisa aqui, Paulo está relatando que um pecado que nem entre os gentios foi nomeado. E provavelmente aqui quando ele fala que haver quem possua a mulher de seu pai, né, nós sabemos que era costume, né, o mesmo homem ter várias mulheres naquela época, né, algumas esposas, e possivelmente aqui não era a mãe em si, né? Poderia ser apenas a mulher do pai, mas não necessariamente a mãe do cidadão aqui em questão, ok? Poderia ser a madrasta, alguma coisa nesse sentido. Versículo 2. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Né? Então, vou ler de novo esse versículo 2. Ó. Estais ensoberbecidos, soberba, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então aqui, tirada aqui no sentido de cortar da comunhão mesmo,
né, como um leproso. Lá em Levítico nós víamos, né, que a pessoa leprosa ela ficava cortada da comunhão ali com os arraiais, os arraiais, né, arraiais de Israel, né, e o leproso é relatado lá em Levítico 13, né, versículos 45 e 46, você pode ler lá depois. Versículo 3. Paulo, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, né? O apóstolo Paulo ele conduzia-se no espírito, né? E de diferentes modos os coríntios, eles conduziam-se na alma e na carne, né? Ou na alma ou na carne, como nós já vimos, né? Então ele ali em espírito já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou. Versículo 4. Em nome do Senhor Jesus, né, Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, perceba, o espírito do apóstolo participa ali, ainda que não de forma, né, de maneira presente, mas ele está participando com eles em espírito. Versículo 5. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então aqui eu encerro essa primeira parte do capítulo 5 e eu quero analisar profundamente esse versículo 5 aqui com vocês. Seja este tal entregue. Quando ele fala de ser entregue, ele está falando da disciplina. Seja esse tal disciplinado. Entregue a Satanás a fim de que seja disciplinado. Para quê? Para a destruição. Destruição de quê? Do seu espírito? Não. Destruição da sua carne. Destruição da concupiscência, né? do desejo que ele não conseguia controlar. Né? Então, quando ele fala dessa destruição aqui, ele está falando da aflição, né, de determinada doença. Você pode ver até o próprio apóstolo falando isso, né, acerca dessa doença, né, em 2 Coríntios 12, 7. Né, quando ele vai falar que um mensageiro de Satanás os bofeteava. Né, e Lucas 13, 16 também. Você vai ver Jesus falando, né, acerca de uma mulher que sofria aprisionada por Satanás há muitos anos, e ele vai lá e faz um milagre no sábado, né, e gera muita polêmica também. E depois você confere lá, 2 Coríntios 12, 7 e Lucas 13, 16. É nesse mesmo sentido aqui de destruição. Destruição de cadeias, destruição de prisões, né, libertação aqui. Seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. Né? Então, João 10, 28 e 29. Não vou falar nada, você somente leia. João 10, 28 e 29. Né? O espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Quando fala nesse dia do Senhor Jesus aqui, ele está referindo-se à segunda vinda de Cristo. Ele está referindo-se à segunda vinda de Cristo, né, que a gente já falou aqui por diversas vezes por vocês, o dia de julgar os crentes. E esse irmão aqui está sendo considerado crente, ele é irmão, ele está na comunhão, e ele vai ser julgado nesse dia. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Rafael, você só dá essa referência quando você fala dessa questão do dia do Senhor. Então, anota outras aí para você ler também. Mateus 25, dos versículos 19 ao 30. Mateus 25, dos versículos 19 ao 30. E Apocalipse também, 22, versículo 12. Mais duas referências para você entender essa questão aí da segunda vinda aí do Senhor, né, do julgamento dos crentes. O julgamento vai começar em casa, ok? Então, assunto resolvido aqui, né, questão do pecado de fornicação, né, o irmão vai ser entregue a Satanás, vai sofrer disciplina, mas ele vai ser salvo no seu espírito no dia do Senhor. Se você não gosta, não concorda,
É muito fácil. Arranca essa parte da Bíblia que contém esse versículo, né? Não tem outra solução para você, tá bom? Não é o diácono Rafael, é o apóstolo Paulo, é o Espírito Santo. Amém? Versículo 6 até o versículo 8 aqui, ele vai falar acerca de guardar a festa, né, dos pães sem fermentos. Olha lá. Não é boa a vossa vanglória. Algumas traduções vão dizer assim: não é boa a vossa arrogância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Né? Então essa epístola joga na cara dos coríntios, na arrogância deles. Né? Paulo está expondo, está humilhando eles mediante o pecado grosseiro que estava sendo cometido. Tá? Purificai-vos, versículo 7, pois o fermento velho, né? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Né? Então você vê lá em Colossenses 3,10 uma referenciazinha também disso aqui, né? Dessa nova massa. Tá? E quando ele fala nossa Páscoa, você percebe claramente que ele inclui esses crentes que ainda estão fermentados, né, pelas doutrinas mundanas. Ele inclui como nossa Páscoa. Cristo foi sacrificado por vós. Né? Nossa Páscoa, ele é nossa Páscoa. Versículo 8. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então ele está falando aqui da festa dos 7 dias, lá de Êxodo 12, versículos 15 ao 20. Né? Então a nossa vida cristã é essa festa. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, que somos aceitos por Ele, né? A nossa vida se resume nessa festa de 7 dias. Tá? Depois você leia lá Êxodo 12, versículos 15 ao 20, você vai entender. Esses versículos 7 e 8, você pode fazer uma referência também a Apocalipse 3, 20 e 21, né? Uma das promessas que vão se cumprir ao que vencer. Não é fácil, mas existe uma recompensa para nós. Existem 7 promessas em Apocalipse 2, capítulos 2 e 3, você pode ler lá. E essas promessas só vão se manifestar na vida dos vencedores. Amém? Já falei disso na série Apocalipse Now. Se você tem alguma dúvida, você pode assistir também. Ok? Verso 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associei com os fornicadores. Quer dizer, não entra na desse cara. Ainda que não inteiramente como os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Quer dizer, não tem como você deixar de participar completamente. Você não pode entrar numa caverna, né, um náufrago, você não pode virar um náufrago e se isolar do mundo. Né? Isso que o apóstolo está falando. Versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador. Olha a diferença, tá? Ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal nem ainda comais. Porque, versículo 12, que tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgai vós os que estão de dentro? Versículo 13, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este iníquo, a fim de que a igreja não seja fermentada por essa massa, né, velha, fermentada. Amém? Então, aqui no versículo 11, ele não está se referindo aos que cometem o pecado, ele está se referindo aos que cometem o pecado, mas que não conseguem abandonar, que vivem, né, sem abandonar a prática. Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Muito cuidado. Esse capítulo 5 é poderosíssimo. Leia ele quantas vezes for necessário, até que você consiga absorvê-lo, amém? E entender que não é pelo que você fez, nem pelo que você é, né? Mas é pela graça. Né? Em nome de Jesus, seja abençoado nessa manhã. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.